tudo de repente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Aleluias, glória a Jesus. Gente, é maravilhoso falar a palavra de Deus. Eu me sinto honrado pelo Senhor quando eu estou falando da sua palavra. Meus amados irmãos, quando nós também ouvimos a palavra, muitas das vezes quando eu vou ao templo, eu gosto de ouvir a mensagem que é pregada na parte final do culto. Porque nós sabemos, meus amados, que quando a palavra de Deus ela é aberta, ela se torna a boca de Deus para falar com o homem. Ela se torna a boca de Deus para falar com a mulher, para aquele que quer ser transformado, para aquele que quer, aleluias, levar uma cruz com Cristo. Porque Jesus disse, aleluias, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e segue. E nós temos, aleluias, esta oportunidade hoje de tomar a nossa cruz. Meus amados, há muitos anos, há 8 para 9 anos de idade, eu tomei a minha cruz e comecei a carregar ela. Aos 18 anos, eu deixei ela de lado. Eu joguei essa cruz de lado e disse, não quero mais saber desta cruz, vou procurar outro meio de prazeres, porque Jesus não me dá prazeres nenhum. É aonde eu fui para o mundo do álcool, das drogas, dos cigarros, aonde eu me envolvi, aleluias, um prato oferecido pelo Satanás, que para os olhos parecia ser bom, mas a minha alma foi morrendo aos poucos e ela se encontrava angustiada a cada dia que passava, porque nada preenchia, nada tirava o vazio que estava dentro de mim. Fui levando esta vida há 20 anos. Nos bares, ou em casa, ou com amigos, praticando aquilo que não agradava ao nosso Deus. Até que um dia eu tive um chamado muito sério com o Senhor. Eu tive um chamado muito sério pelo Senhor e Ele trouxe a mim. Não porque eu queria, não queria mais. A minha vida era oferecida a Satanás. Eu já tinha oferecido a minha vida a Ele. Mas Ele disse, não, a sua vida é minha, ela me pertence. E eu preciso de você para comigo. Não porque eu queria voltar, mas pelo peso da sua mão, eu voltei para os caminhos do Senhor há 7 anos. Há 7 anos, a 2018, eu estou na presença do Senhor. Desde 2018 eu voltei para os caminhos do Senhor. Não porque eu queria, mas pelo chamado de nosso Deus Todo-Poderoso. Eu falo para você nesse dia, não adianta o homem que Deus escolheu nessa terra ele querer fugir. Não adianta o homem que Deus escolheu neste mundo querer ir para a direita, para a esquerda. Se o chamado dele é para diante, para frente, diz a palavra. Olhei para os montes de onde me virá o socorro. Aleluias. E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu falo para você uma coisa. Muitas das vezes, aleluias, as coisas
prazeres do mundo, para o homem, é delicioso. Para a carne do homem, deliciosa. Mas para a alma do homem, é a morte, é a angústia, é a desolação para a alma do homem. Meus amados, não há nada pior do que o homem viver com a alma angustiada, do que o homem conhecer a Deus e saber que sua alma está gritando angustiada dentro de si. Porque nós sabemos que Davi tinha conhecimento, porque ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E Davi vivia muitas das vezes angustiado, com sua alma batida e triste dentro dele. Porque o homem, quando conhece a Deus, ele vive no pecado, a sua alma chora, a sua alma grita, precisando de socorro. E quantas vezes Davi foi até o Senhor deixar as suas angústias na presença de Deus. Porque sabemos, meus amados, que quando o homem se encontra angustiado, não adianta ele queixar na presença de outro homem. Não vai se levantar, não vai adiantar. Porque é Deus que levanta o caído e fortalece aquele que está fraco. Louvado seja Deus. Musical que eu estava falando da palavra, né? Esse fundo é muito lindo, né, gente? Esse fundo aqui vai dar certinho com a mensagem que eu quero deixar. Do jeito eu queria meditar aqui na parábola do filho pródigo. E tem a outra que eu queria meditar também, que é a parábola do homem rico e Lázaro, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai colocar em nosso coração nesse dia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai colocar, aleluias, em meu coração e no seu coração esta mensagem agora. Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 15, e versículo 11. Abra sua Bíblia comigo e vamos meditar junto neste domingo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a mim a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra legítima, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desolutamente, e havendo ali gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aleluias! E começou a padecer necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava, aleluia, encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei por pai, pequei contra o céu e perante a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo e lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai. E comamos e alegramos nós, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, matar-te-lhe bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos nós e regozijamos nós, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus amados, que esta parábola do homem fazendeiro, Jesus o comparando, aleluias, essa parábola ao homem fazendeiro, um homem rico, que tinha 2 filhos, e com certeza este homem gostava muito dos seus filhos. E a palavra nos fala nesse dia, que um dia o mais novo chegou até seu pai e disse: pai, eu não quero ficar mais contigo, eu quero sair deste lugar. Peça ao Senhor que me dê o que me pertence, me dê parte da fazenda, da minha herança, que eu irei partir deste lugar. E a palavra de Deus nos fala que assim seu pai cumpriu o pedido de seu filho, porque seu pai não queria desagradar o seu filho, e
pegando a parte da herança, deu para ele. E a palavra nos fala que ele partiu com a terra longe, com a terra distante. E a palavra nos fala que ali ele foi para as festas, ali ele foi para as meretrizes, ali ele foi, aleluia, fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua herança. E um dia ele acordou e viu que não tinha mais nada. Não restava mais nada a não ser, aleluias, a tristeza, a fome, a desolação de estar longe de seu pai, de ter praticado esse ato com seu pai. E ele, aleluias, foi caçar o emprego. E a palavra nos fala que ele encontrou emprego para cuidar de porcos. Ele encontrou um emprego para cuidar dos porcos. E a palavra nos fala que ele estava com tanta fome, que ele tratava dos porcos e desejava comer as bolotas que os porcos comiam. A palavra nos fala que o estômago daquele jovem se encontrava tão doendo de fome, que ele jogava as bolotas que os porcos comiam e desejava comer. Aleluia. E ele, repensando, e disse: será que eu não posso voltar para o meu pai? Será que meu pai vai me abraçar, vai me acolher outra vez? Não sou digno mais de ser chamado nem seu filho. Como eu vou voltar para o meu pai? Louvado seja Deus. E a palavra nos fala, aleluias, que não teve jeito. A saudade doía. A fome estava muito grande. Aquele jovem, aleluia, se encontrava perdido, longe de seu pai. E um dia ele tomou uma decisão consigo. Um dia ele falou consigo mesmo, disse: não tem mais jeito, eu tenho que voltar, porque lá meu pai tem uns funcionários, os funcionários de meu pai comem o melhor, aleluia, do melhor, e eu aqui desejando comer as bolosas que os poucos estão comendo. Eu não tenho jeito, eu vou ter que voltar para meu pai. Eu não sei se ele vai me receber como seu filho. Eu não sei se ele vai me aceitar como seu filho, mas às vezes ele me aceita como um dos seus funcionários. Às vezes ele me quer como um dos seus funcionários, porque assim eu terei mais, aleluias, alegria. Eu terei mais, aleluia, alimentação. Eu terei mais, aleluias, gosto em viver. E a palavra nos fala que ele tomou essa decisão. E a palavra diz que ele pegando a estrada de volta para a casa de seu pai. E a palavra nos fala que quando ele se aproximou da fazenda, quando ele se aproximou, aleluia, seu pai o viu a muito longe. E aquele homem fazendeiro tomou-se de íntima compaixão, correndo ao encontro de seu filho. Diz a palavra que ele, abraçando seu filho, beijou o teu pescoço com alegria, porque ele achava que seu filho estava morto. Ele pensava que seu filho estava perdido. Ele tinha encontrado aquele filho. E aquele jovem olhando para seu pai, ele disse: pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado mais o teu filho, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me deu um emprego como um dos seus funcionários. E o pai daquele jovem disse: não, você é meu filho. E disse para o seu servo: traga vestes novas, vamos vesti-lo. Traga um anel para nós colocarmos no seu dedo, e traga também sandálias para colocar nos seus pés. E trate de ir buscar um bezerro cevado, um novilho gordo, para nós matarmos e comemorarmos a chegada de meu filho. E assim o fez os servos. Cumpriu a ordem do patrão, cumpriu a ordem daquele homem. Foi lá, buscou o novilho, preparou o novilho e começou as festas. E o filho mais velho estava ali no campo, com certeza trabalhando, cuidando, porque ele era um homem
honesto, um homem sério. Voltando para casa, de longe ele ouviu o barulho de som de músicas. E ele chegando, aleluias, até aquela casa e disse para o servo: o que está acontecendo? E o servo disse: seu pai está fazendo uma grande festa, porque encontrou seu filho que estava perdido. Colocou sandálias nos seus pés, vestes novas, anéis no seu dedo, e fez uma festa para comemorar. E aquele filho mais velho ficou indignado. Aquele filho que estava ali todo o tempo com seu pai, cuidando das obrigações, ficou indignado e disse: por que eu há tanto tempo estou contigo, cuidando dos afazeres desta fazenda, trabalhando contigo, e você não me deu nem um cabrito, nem um bode, para comemorarmos com meus amigos? E aquele homem, o pai daqueles 2 filhos, tomando seu filho de lado e disse: filho, você a todo tempo está comigo. Você nunca me largou, você sempre está comendo do bem, do bom e do melhor comigo. Você é tratado, aleluias, do bom e do melhor. Nunca te faltou nada, filho. E este teu irmão, aleluias, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É justo que comemoramos a sua chegada. É justo que comemoramos a sua achada. Louvado seja o nome do Senhor. E o que essa mensagem fala para nós nesse dia? O que esta mensagem dá de legado para nós neste domingo? Que às vezes você tomou essa decisão. Eu também um dia tomei essa decisão. Como eu estava falando aqui, um dia eu tomei essa decisão. Com 18 anos, eu tomei essa decisão na minha vida e disse: vou aproveitar aquilo que o mundo tem para me oferecer. E quantos que têm feito a mesma, abandonado o caminho, abandonado a casa do Pai e partido, aleluias, em busca de felicidade. Eu falo para você uma coisa nesse dia: o mundo não pode oferecer felicidade a ninguém. Quantos que estão no mundo das drogas, do álcool, às vezes está num bar nesta hora bebendo com os amigos, rodeado de amigos. Ali, quando seus amigos estão juntos na mesa de um bar, tudo ali é felicidade. Tudo ali é felicidade, mas quando se afasta, um vai para um lado, outro para o outro, ali acaba o vazio dentro de você. Muitas das vezes a gente vai para casa embriagado. Não tem mais amigo do seu lado. Você se sente sozinho e vazio, porque muitas das vezes até mesmo a família o rejeita. Até mesmo a família começa a criticar e dizer: você é um pinguço, você é um maconheiro, você é isso, você é aquilo, e começa a te abandonar. Você se sente perdido, você se sente vazio, e aquilo vai tratando a sua vida, aquilo vai te levando, aleluia, no fundo do poço, e quando você assusta, muitas das vezes não tem mais volta, não tem mais jeito. Meus amados, quantas das vezes eu estava aproximando de um bar e eu já escutava de longe alguém dizendo: por que isso não morre? Por que isso aí não morre? Só fica, aleluias, fazendo bagunça, mexendo com as pessoas. Por que isso não morre de uma vez? Quantas das vezes eu escutei alguém falando isso comigo? Eu falo para você a coisa: muitas das vezes muitos têm abandonado a casa do Pai. Muitos têm tomado a sua herança e gastado no mundo. Porque quando nós saímos da casa do Senhor,
Nós levamos conosco, aleluia, o vigor do Espírito Santo, que é a herança do Pai. Nós levamos conosco, aleluias, a sabedoria da palavra e a libertação de nossos pecados, nós levamos conosco. Mas quando nós voltamos para o mundo, nós gastamos todos esses combustíveis no mundo, nos prazeres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falo para você, ainda dá tempo. Ainda é tempo. Jesus, quando estava ali, próximo à morte, muitas das vezes eu passei no vale da sombra da morte, meus amados. Quero contar aqui um pedacinho de que aconteceu comigo um dia. Eu estava num bar bebendo com muitas pessoas. Eu estava tão embriagado que nesse dia eu não sabia nem quem estava naquele bar. Tinha muita gente naquele bar. Às 10 para 11 horas da noite tinha uns 3 motoqueiros que estavam de moto naquele local. Eu não conhecia nem sabia quem que era. E eu, conversando com eles ali, eles falaram assim: vamos ali de tal lugar, monte na garupa da moto que eu vou te levar. Meus amados, depois eu vou contar aqui o final, depois que eu fiquei sabendo o que ia acontecer comigo. O dono do bar já estava sabendo. Só que ele não quis falar para mim, para não, aleluia, haver mais, porque eu era terrível. Ele não quis contar para mim. Ele deixou que eu montasse na garupa daquela moto, daquele rapaz. E chegando na BR, onde nós estávamos seguindo, algo tocou em mim. Mesmo embriagado, mesmo sem enxergar quase nada, de tanto bêbado, algo tocou no meu coração e disse: algo de ruim vai acontecer comigo. Eu vou fugir enquanto há tempo. E eu pulando da garupa daquela moto em movimento no meio da BR. Eu pulei da garupa da moto. Meus amados, ali bati a cabeça com tanta força no chão, no meio do asfalto, que meu ouvido saiu sangue, meu nariz saiu sangue. Eu rolava ali pro lado de baixo daquela BR, tinha um brejo, tipo um lamaçal. Eu rolando ali até aquele lamaçal para o meio do mato, para que eles não me achassem. Mas eu pensava, aleluias, que eles iriam me encontrar. Eu fui rolando e caí no meio desse lamaçal. Aí, meus amados, aquele jovem que estava comigo na garupa da sua moto, acho que ele nem percebeu, ele nem viu, eu acho, porque não, ele tinha voltado para me procurar. Foi tão rápido que eu pulei daquela moto e comecei a rolar muito rápido, porque senão outros carros que vinham também tinham passado por cima de mim. Eu comecei a rolar muito rápido e caí dentro do lamaçal, com os ouvidos saindo sangue, com o nariz saindo sangue. Fiquei ali um tempo ali desacordado no meio daquele mato. Lá por das meia-noite e meia, eu despertei e acordei. E para mim sair daquele local, não achava mais a saída. Fiquei ali perdido no meio daquela lama. Aí eu me encontrei uma hora. Deus me mostrou a saída e eu saí daquele lugar. Chegando em casa, quase 1 hora da manhã, todo cheio de lama, de sangue. Este foi um dos acontecimentos. Mesmo assim, eu não me exemplei. Voltando naquele bar outra vez, o rapaz, o dono daquele bar me contou. Aquele dia, eles iriam te matar, porque eles falaram que não estavam suportando você mais. Eles não estavam te suportando o que você estava falando e o que você estava fazendo aqui dentro. Eles falaram que ia acabar com você. Meus amados, agora eu falo para você, o homem quando tem, aleluias, plano de Deus para a sua vida, ele não morre. Ele passa no vale da sombra da morte, mas ele não morre. Talvez aquele rapaz pensou que eu tivesse morrido, por isso ele não voltou. Talvez ele pensou que eu tinha quebrado a cabeça, rachado o crânio, por isso ele não voltou. Meus amados, eu falei que por que você não me contou, moço?
Por que você não me disse? Eu não tinha montado naquela moto. Ele disse, para que eu ia te falar? Se eu falasse, você ia encrencar com eles aqui, ia acontecer aqui na porta do meu boteco, e aqui não gosto que aconteça essas coisas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo para você, e Deus me deu, aleluia, uma chance, 2 chances, e foi poupando a minha vida, até que um dia, não teve jeito, eu tive que voltar, mesmo sem querer, porque eu não queria voltar de maneira alguma. A igreja não me fazia, o templo não me fazia bem mais. Quando eu chegava, sempre eu ia visitar. Quando eu chegava lá dentro, eu não conseguiria ficar, me dava uma perturbação lá dentro. Eu não conseguiria ouvir mais a palavra de Deus. Aleluia. Era uma perturbação dentro do templo. Quantas vezes eu voltava, o pastor que me conhecia muitas das vezes falava comigo, volte, Jesus tem um plano de salvação para você, moço, volte enquanto há tempo, você vai perder sua vida. Muitas das vezes eu voltava, ele orava por mim, mas no outro dia eu estava bebendo de novo. No outro dia eu estava bebendo de novo. Ah, minha irmã, a cantora Verinha disse aí, você tem um chamado. Amém, minha irmã. Todos nós temos chamado, minha irmã. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, nós somos chamados por Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor. E eu falo para você nesta manhã, não deixe que o inimigo tome a sua coroa. Jesus preparou a coroa. Jesus preparou a sua bênção. Mas o inimigo, ele luta 24 horas. Para tirar, aleluias, aquilo que Deus tem preparado para você. Não vamos, aleluias, nunca, mesmo os que estamos no mundo, os que estão afastados, mas não deixa a essência de Cristo sair da sua vida. Porque eu falo para você, a pessoa que sai dos caminhos do Senhor, sempre que ele vai fazer algo de errado, ele sente um temor. Ele sente um temor. Nesta hora que eu estava na garupa daquela moto, eu senti um temor. Falei assim, algo vai acontecer comigo. Eu vou pular enquanto há tempo. Se eu morrer no meio dessa BR. Mas eu creio que Deus vai me livrar. E Ele me livrou. O que era para mim ter morrido naquela queda que eu caí no meio do asfalto, batendo com a cabeça. Mas Ele, aleluia, tem algo. Gente, são vários acontecimentos que dentro de 20 anos eu passei, dentro de 20 anos desviado, afastado dos caminhos do Senhor, eu enfrentei. Esse jovem moço, mais jovem, filho de um homem rico, pegando a sua herança, pegando o seu dinheiro, parte da sua herança que ele tinha com seu pai, afastou por muito tempo. Mas um dia ele sentiu o desejo, sentiu, aleluias, o dever de voltar, porque nada ele possuía mais, nada ele tinha mais, tinha gastado com as meretrizes. E Jesus, nessa manhã, fala com você também. Talvez é a hora de você voltar. Não espere a essência de Cristo acabar. Não espere, aleluias, o inimigo tomar posse da sua alma. É difícil. Muitas pessoas dizem para a gente, é difícil servir a Deus. É difícil. Nós enfrentamos lutas terríveis. Nós somos criticados. Nós somos chocoteados todos os dias. Nós somos mal falados. Nós somos os bobos. Mas eu falo para você uma coisa. A Marinete, a cantora Marinete também, a minha prima, né? Ontem eu estou com o louvor da minha prima aqui, da Marinete. Ela entrou aqui no TikTok
Ela enviou um presente. Obrigado, Marinete, pela rosa que você está me enviando aí. A cantora Marinete, a minha prima, mora na cidade de Perdigão. E ela sempre está, aleluias, louvando o nome do Senhor nos templos. A gente acompanha o trabalho dela. E canta belos louvores também. Está nas plataformas do YouTube, os louvores, das plataformas digitais, louvores da minha prima está. A Marinete Domingues. Procura lá que você vai encontrar louvores dela. Muito obrigado, Marinete, por republicar, por estar conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Gente, como eu estava falando, não vamos perder a essência de Cristo. Porque ela é a base. Ela é o combustível. E quando você está à beira da morte, você a lembra. Que você tem um propósito de Deus para a sua vida. Muitos neste dia estão enfrentando o mesmo que eu enfrentei. Eu contei que apenas um detalhe que aconteceu comigo, mas são muitos que aconteceu. Por vários tempos e tempos, anos e anos, porque foi 20 anos. E eu falo para você uma coisa. Os 20 anos pior que eu passei da minha vida foi distante de Cristo. Porque nada, aleluias, preenche o vazio que está no seu coração. Quando você retira e expulsa Jesus do seu coração, do lugar que pertence a Ele, o demônio toma posse, o diabo toma posse, Satanás toma posse daquele lugar. E te faz, aleluias, escravo. O pior, ele te faz escravo de você e ainda fica gargalhando de você. E se você não abrir seus olhos, é capaz de ele tirar a sua vida. É capaz de ele tirar a sua vida. Se você não pedir, aleluia, nesse dia, vigor de Deus para a sua caminhada, vigor de Deus para a sua vida, é capaz de ele tirar a sua vida. Se você, aleluias, não abrir os olhos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu quero estar encerrando por hoje esta mensagem. Tem muito tempo nós estamos aqui, esta mensagem que eu deixei aqui, eu quero que você medite aí nessa parábola, do filho pródigo. Essa parábola, ela fala conosco. Essa parábola fala com aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Meus amados, é por isso que Jesus escreveu essas parábolas quando ele estava pregando com a multidão e com os seus discípulos. Por que ele escreveu essas parábolas? Para deixar para nós no dia de hoje. Para deixar para gerações futuras que vêm, nós não sabemos o dia nem a hora da volta do Mestre. Essas parábolas podem servir para muitas gerações que virão após nós. Essa parábola edifica a minha vida com Cristo. Porque um dia eu fui um filho perdido. Um dia eu fui um filho morto. E Ele me reviveu. E Ele me achou. E quando eu voltei, como eu falei ontem aqui na minha transmissão, Ele me recebeu com um coral de anjos que cantavam a sua glória, louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse que ontem, escutei, ouvi um coral. Quando eu aceitei, voltei para os caminhos do Senhor, minha irmã orou por mim. Meu ouvido deu como um estouro. E começou um coral a cantar dentro dos meus ouvidos. Eu fui recebido com um coral de anjos, aleluia. E nesta manhã, você também, meu irmão, você também, minha irmã, aleluia. Você que está passando o que eu passei, você que está enfrentando o que eu enfrentei, Ele quer te receber também desta forma. Como aquele homem abraçou seu filho, beijando seu pescoço e disse assim: meu filho estava perdido, eu encontrei.
Este filho estava morto e reviveu, aleluia. Nesta manhã ele fala com você também. Nesta manhã ele fala com você: filho, volte. Você está sofrendo, Satanás tem feito cavalo de você. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Ele te ama. Essa parábola, esse homem rico é comparado ao Senhor. Este filho é comparado a você que está afastado. Este filho mais velho que está com o pai é comparado àquele crente, aquele servo que está na igreja, que está nos caminhos do Senhor. E hoje é dia. Hoje é a hora. Talvez hoje seja o momento de você acordar e dizer: é chegada a hora. É chegada a minha hora. Não há nada melhor que estar no caminho do Senhor, não, gente. Nada melhor do que estar nos caminhos do Senhor. Feliz, alegre aquele que tem sua confiança depositada no Mestre. Eu já entreguei a minha vida para Ele. A minha vida é dele. Sei que eu sou pecador, sou falho, mas a minha vida é entregue nas tuas mãos. Todos os dias eu converso com Ele e falo para Ele: Senhor, a minha vida não pertence a mim mais, ela é sua. Dirija meus passos, faça de mim Ele fala o que o Senhor quiser que seja feito. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, estamos muito tempo, vai dar aqui quase meio-dia, né? Vai dar 11h30 aqui já. Vamos estar encerrando. Deus abençoe vocês aí que ficou comigo, vocês que entrou aqui no TikTok, no Kawaii. Gratidão à minha irmã cantora Verinha do Vale, nosso irmão cantor também, o Zé Carlos, a Marinete Domingues, cantora Levita também, né? E outros mais que entraram aí também, nosso cantor, nosso irmão cantor também, o Paulo Emanuel, da cidade de Gaspar, do estado de Santa Catarina, nossa irmã, a cantora Verinha do Vale, deixou muitos comentários, e não deu para mim estar olhando os comentários dela, mas Deus abençoe, viu, minha irmã, a cantora Verinha do Vale, né? Depois a gente olha os comentários, viu, minha irmã, que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você sempre entre conosco, que Deus está tocando seus louvores aqui, viu? Eu sou muito feliz de estar tocando os louvores dos irmãos aqui, que louvam o nome do Senhor, viu? Eu tenho o prazer de tocar aqui os louvores. Nós não temos muitos seguidores, não temos muitos apoio aqui, não. Mas nós não tocamos aqui por causa de dinheiro, por causa de algo assim, não. Nós tocamos aqui para louvar o nome do Senhor, viu? Pelo contrário, nós estamos aqui para compartilhar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para levar para as pessoas que precisam ouvir, as pessoas que precisam sentir algo de Deus nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e a todas que entraram comigo no Kawaii, TikTok, no Instagram e também no Facebook. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, gente. Encerro aqui, já convidando vocês a participar comigo na outra transmissão que a gente virá fazer, se Deus assim nos permitir. Tempo não determina o tempo, porque o tempo é dele, o tempo pertence a ele. Quando nós voltarmos aqui, a plataforma irá notificar a cada um. Eu tenho certeza que nós seremos, aleluias, grandes abençoados neste restinho de domingo, nesta semana, que será uma semana produtiva, de muitos livramentos para a nossa vida. Louvado seja Deus. Fique com Deus, um bom dia a todos e a paz do Senhor e Salvador Jesus.